que eu compartilhei um pouco da minha adolescência também com o Bosco, e a gente conhece um pouco da história, mas a gente vai tentar extrair um pouco dessa história para vocês que nos acompanham. Bosco Silva, você é de Camaragibe, você nasceu em Camaragibe, é filho de Camaragibe. De onde vem Bosco? É a primeira pergunta que eu te faço. Bosco, Bosco se criou, né, aqui em Camaragibe, aqui na rua José Gomes da Silva, aqui em Jardim Primavera. Eu fui nascer em Carpina, né, na época meu pai e minha mãe era de Carpina, vieram trabalhar aqui, e para nascer, né, na época a dificuldade de parto, era parto normal, aí eu fui para Carpina, nasci e com mês eu voltei para cá de novo, né? Então minha infância, minha vida foi aqui. Então eu morei aqui na rua José Gomes da Silva, aquela rua que fica aqui paralela a Filomena Maria, que na época, quando eu morava aqui, Jonas, a gente tinha a Ponte de Tábua aqui em Jardim Primavera. Não sei se você conhece, Fique bem próximo bem onde próximo nós aqui, ó. estamos aqui agora, É né? isso mesmo. Então, isso te traz memórias afetivas importantes, Bosco? Sim, Jonas, porque a gente viveu aqui numa época que eu me lembro ainda que a gente, quando meu pai ia trabalhar, a gente ia de bicicleta. Meu pai era pedreiro e a gente ia de bicicleta, né? Às vezes passava na ponte. E às vezes também, quando ele levava a gente ia de ônibus, a gente tinha um trilho que ligava dali Nazaré a Primavera a Nazaré Inábil. E a gente passava em cima dos trilhos. Aí a gente tinha a maior diversão, que a gente corria bem animado assim para passar nesse trilho. Não era se equilibrando. Então, são memórias aqui. Isso aqui ainda tem muita cana ainda na época Você lembra desse lembro, tempo? sim. Eu lembro uma vez uma história que eu vinha com minha tia Carminha, e ela trabalhava na Biscoito Confiança, na Aham. Imperatriz. E ela tinha, na época, ela tinha um colar de ouro, né? Uma pulseira de ouro que ela tinha. E a gente vinha caminhando aqui, na McDowell aqui. E no meio do caminho, um cara correu assaltar ela. Não correu, e a gente correu dentro das canas, ela puxou, tomou, tentou tirar aquela correntinha dela. Aí depois a gente voltou, né? Não conseguiu, a gente voltou depois e achou ela brilhando, a gente achou ela de volta e a gente entregou a minha tia, ela ficou feliz da vida. O Então, que é que marcou, Bosco, de lá para cá? Porque você está falando de um Camaragibe, talvez, que muita gente que está acompanhando agora o programa, talvez não conheça e tenha a oportunidade, através de Bosco, agora, conhecer um pouquinho dessa história. O que é que mudou de lá para cá? O que é que você tem saudade? muita coisa, Jonas. E a gente lembra aqui, a gente tinha a vacaria, né? Logo ali perto ali da Hermes da Fonseca ali, né? Que é naquela primeira parada da PS5, quando tá o terminal hoje, o terminal não, o cartório, né? Sim. O cartório eleitoral. Então ali tinha a vacaria do seu grandão ali. A gente passava ali, o pessoal comprava leite, aquela coisa toda. Tinha o posto Fiscal. fiscal, que a gente chamava ali também, onde Ainda ficava. hoje muita gente fala Fala assim, do posto é posto fiscal, né? fiscal, né? É, Depois da praça, e hoje fala-se ali pertinho no entorno da Praça Maria Amazonas, ficava ali. mas muita gente falava ali no posto fiscal. É, Até um certo tempo as pessoas falavam assim, posto os fiscal. antigos, até as pessoas. Eu vou completar 50, eu tô com 59 anos, completo 60 anos agora, no dia 20 de junho. Sério, Bosco? Sério. Parece não, parece um menino ainda. Oh, graças a Deus. É muita correria, né? A gente correndo, a gente faz o que gosta na vida e a gente fica assim. E a gente passa Você, desse. você nas horas vagas gosta de fazer o quê? Eu gosto de caminhar, correr, trotar, É. né? Eu gosto das práticas esportivas, né? De vez em quando o skatezinho, uma bicicleta, né? Dar uma pedalada, eu gosto. De vez em quando guiar moto também, gosto muito também, muito bom. Ô, Bosco, quais valores que você pode trazer para a gente aqui que marcou a sua vida e te fez quem você é hoje? Rapaz, o que marcou minha vida, o que me fez, né, eu construir minha carreira profissional foi a vida do meu pai. Meu pai era pedreiro, né? E eu me lembro muitas vezes que meu pai tinha problema de coluna, né? E toda madrugada minha mãe se acordava às 5 horas da manhã para fazer o café dele. E antes de sair ele tinha um problema de coluna sério. Aí ela botava uma toalha, pegava a chaleira quente, colocava a toalha e colava assim para aliviar as dores das costas dele, né? Para ele poder ir trabalhar. E aquilo me comoveu, eu era magrinho, eu tinha esse tamanho que Você era magrinho, quer dizer, magrinho, você mas hoje eu sou magro, você mas era magrinho. Eu tinha esse eu tamanho, imagino. eu tinha esse tamanho Hã. com 57 quilos. Imagina minha orelha como era grandona, né? Então, diabano, que era como eu chamava. Tinha 57, eu tinha 57 quilos
com esse corpo aqui, com 1,87 m, aí você imagina como Já é. foi jogador de basquete? Já? Nada, nada não. Só tentei jogar de Porque pelo goleiro. tamanho, uma É, oportunidade eu acho que tinha, né? tinha, mas eu nunca me identifiquei, não. Eu joguei de goleiro, joguei de centroavante, né? Sempre joguei. Joguei pela empresas que eu trabalhei, joguei pela Philips, joguei pela Universidade Federal de Pernambuco, que é a Politécnica, que eu trabalhei lá também estudei também lá. E joguei também pelo Cruzeirinho, que a gente tinha um time aqui na época, que era muito boa. A gente não tinha, não conseguia comprar o padrão, que era muito caro. Cada um comprava uma camisa branca e a gente pegava aquela tinta guache e fazia como é que chama? O símbolo, O né? símbolo era o Cruzeirinho da gente. Botava quando O chovia, meu Deus. escudo, O o escudo. Quando escudo do chovia, time, você colocava lá. desmanchava tudo, era um rolo, meu Deus. Mas a gente nunca deixou de se divertir porque a gente não tinha um padrão, porque a gente não tinha um time completo. E a gente tinha o time do Avaí, né? E tinha o time do Cruzeiro. Era ali o clássico. Então, quando Aham. se juntava os dois, era bronca mesmo ali. Que coisa boa. Gente, olha, eu estou conversando com Bosco Silva. Bosco é pré-candidato a prefeito. Hoje vocês têm a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da trajetória desse camarada que está aqui comigo, nosso convidado. Gente boa, né? Daqui a pouquinho eu vou falar também da minha vivência com Bosco. E amanhã tem um evento. Eu quero aproveitar para divulgar. Daqui a pouco ele vai falar desse evento. Amanhã teremos aí o lançamento da sua pré-candidatura, tá? Que vai ser ali ao lado das lojas Americanas. Quem está passando por aqui é a sua irmã, tá aqui na live com a gente, a Dora Gonçalves. Foi goleiro com torcida e tudo, ela tá dizendo. É, se É, firmando do que o quê? é. E aí que eu acho que quem organizava essa torcida era você, né, Dora? No Dura também mínimo, tá, Dura porque Dora, ela é assim, ela torce muito por você, né? Ela tá sempre ali do seu lado. Eu quero aproveitar para mandar um abraço, ela sabe do meu carinho, do meu apreço, do meu respeito por ela. Pessoal, vai entrando aqui, vai deixando o recado, vai compartilhando, vai ajudando para que esse projeto chegue para mais pessoas. Esse é o Conversando é que se conhece. A gente vai ter uma oportunidade bacana de conversar mais sobre a vida e a trajetória do nosso querido Bosco Silva. Sim, voltando ao Diga. negócio do meu pai, eu nem concluí. Aí quando eu via meu pai ali, né, e olhava para mim assim, se eu não, e meu pai, eu trabalhava de pedreiro com ele, né? Sempre foi ajudante de pedreiro, a gente construiu a minha casa mesmo. E quem fez foi meu pai, né? A gente, na verdade, eu aprendi a desenhar, fazer planta, aquela coisa tudo onde eu trabalhei. Eu tinha essa oportunidade e eu sempre fui um cara que corria atrás de coisa. E meu pai também me mostrava as plantas, como ele lia a planta. Meu pai não tinha muito conhecimento, né, assim, não era alfabetizado, né? Uhum. Assim, vamos dizer assim, não teve a oportunidade de fazer um Um curso curso. maior. Uhum. Mas era um ser super inteligente, inteligente demais. Ele pegava uma planta daquela que os engenheiros tinham dificuldade e ele lia ela da maior facilidade do mundo, sem nunca ter ido uma faculdade, né? E os engenheiros que chegavam não conseguia. E ali, quando eu vi meu pai ali, aquele sofrimento todinho para ir trabalhar, e eu disse, eu com esse peso, eu não quero ser pedreiro não, mas não é que eu não era contra não. É porque eu É não que aguentava, a minha estrutura não eu não tinha aguentava. estrutura Eu não tinha física. estrutura física, até porque eu trabalhei muito de pedreiro com ele, ajudava muito na casa da gente, onde a gente morou, lá na Getúlio Alves da Albuquerque, que a gente fez tudinho, eu participei muito, meu pai, eu trabalhava de pedreiro e ajudava as pessoas também. E aí eu disse, não, eu não posso, eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás para que eu tenha uma coisa, né, assim, seja mais fácil para mim. Aí foi quando eu comecei a estudar, me formei, fiz na área fiz ciências exatas, né? Sou formado na área de exatas, meu curso da direito ensinar física, português, matemática, toda a área de ciências. E aí comecei, só que eu só ensinei um ano, né? Ensinei lá em, como é que chama? Em Paulista, né? Que eu trabalhava no Biscoito Confiança, e depois eu ia para a sala de aula à noite. Lecionou quanto tempo? Um ano, 1 ano. foi, E foi. qual foi a experiência? Boa, boa. Eu Boa? tinha, graças a Deus, eu tinha como é que chama? Uma Facilidade? facilidade com meus alunos que, quando eu saí de lá, você pensa que professor de química, como era temido naquela época, né? Aham. E eu fui um professor que, quando eu saí, as pessoas pediram, fizeram festa, assim, vamos dizer assim, fizeram homenagem, né, àquele professor, e o diretor não queria que eu saísse, mas eu tinha dois propósitos. Eu ensinava, trabalhava durante o dia, ensinava à noite, e depois entrei na carreira política, né? Foi através de um convite de Jorge, de eh, Rosa do Gonzagão. Sabe quem é Rosa aqui do Gonzagão? Rosa. Do Gonzagão. Rosa do Gonzagão. Rosa O Leite. Gonzagão ficava aqui no Ela é antiga Convite. Isso. Pronto. E depois Rosa começou a conversar comigo, pediu que eu ajudasse ele, que ele tinha dificuldade de fazer ata, aquelas coisas. Poxa, me ajuda aqui. Aí eu ficava lá com ele, daqui a pouco ele foi ele que me lançou para ser candidato.
e até hoje eu fiquei, graças a Deus, tive êxito, né, no trabalho, no projeto. Então, Jonas, eu fiz segurança do trabalho, comecei a trabalhar como menor aprendiz lá na Escola Politécnica da FESP, e lá eu fiz o curso de segurança do trabalho também, tinha um curso técnico na época também, e eu fiz segurança do trabalho lá. Depois lecionei também nos cursos técnicos que a gente dava nas empresas de CIPA, né? Eu ensinava a parte de investigação e análise de acidentes para as empresas. E depois eu fui convidado, quando eu me formei lá também na área de segurança do trabalho, eu fui convidado depois, um ano depois, para ir para o Grupo Autônomo Bezerra de Melo, né? Uhum. Lá eu entrei como menor aprendiz, depois fiz contabilidade, fui para contabilidade, depois fui para segurança do trabalho, me colocaram como técnico de segurança, e depois, quando apareceu a oportunidade, eu entreguei 7 anos que eu tinha lá e fui para as empresas privadas. Eu vou fazer outras perguntas, mas deixa eu passar aqui, tá? Nas mensagens. A Dora disse aqui. Obrigado, Dora, pelo carinho. O Maílson Cabral, futuro prefeito de Camaragibe, ele conhece Camaragibe, ele é de Camaragibe, ele é nosso, ele está Nossíssimo. preparado. Antônio Amato, doutor Antônio Amato, um abraço, Grande muito abraço, obrigado. Maílson, doutor Ele Amato, entrou aqui e grande disse abraço. parabéns pelo programa, boa noite e um grande abraço para você e para o Bosco Silva. A Érica Albuquerque está perguntando como passo para conversar com você, Jonas. Me chama no direct lá que eu falo com você, tá certo, querida? Problema nenhum, a gente conversa. Lembrando que eu estou todos os dias na Câmara FM a partir das 8 horas da manhã no programa Jonas Silva, tá? E hoje a gente está conversando um pouco com o Bosco. Bosco, olha, conte-me um pouco sobre a sua infância. A gente começou aqui, foi para lá, foi para cá, mas eu senti falta aqui de você falasse para a gente um pouquinho da sua infância. Quais são as suas memórias mais queridas dessa época? Essas perguntas que eu estou lhe fazendo aqui são perguntas de praxe que já fizemos aos nossos convidados anteriores. Passaram por aqui com a gente já o Diego Cabral, já passou por aqui o Felipe Dantas, o Edinaldo Moura, e agora está passando você. Próxima semana eu receberei aqui o vereador e pré-candidato a prefeito Paulo André, conversa com a gente também nessa bancada. E a gente segue essa ordem de pergunta. Você quer que eu pergunte de novo ou dá para responder? Dá para responder. Então. Ô, Jonas, minha infância, como eu digo, foi aqui, em Jardim Primavera, né? Como eu falei para você aqui. Isso aqui na época não tinha muito, né? Vamos dizer assim, primeiro a gente tinha muito recurso, né? Tá. Família pobre, né? Meu pai era pedreiro e tinha uma certa dificuldade. Nós, na época eram 5 ou 6 irmãos aqui, ao todo são 8. São 8 irmãos? 8 irmãos. Minha mãe ensinava, então era aquela dificuldade que a gente tinha. Então, o que a gente de saudade que a gente lembra aqui é o tempo da gruta, né? Quando meu pai levava pra gente para ir pra gruta, pra gente lá no final de ano, era o que a gente esperava muito para lá. E tinha uma coisa que interessante que eu lembro, a gente gostava do almoço de domingo. Qual era o prato de domingo da gente? A gente chegava doidinho. Era na barraca do seu João, né, que mora aqui nessa rua aqui, Filomena Maria, e a gente ia lá comer para ele comprar. A mãe comprava a Guaraná, Sim. Antártica, aí comprava macarrão, macarrão, arroz e galinha. E Era o verdura. almoço Era um especial. especial. Então a gente ficava doidinho quando chegava no final de semana que tinha uma galinha, tinha um macarrão, tinha um arroz, tinha uma saladinha bem gostosinha pra gente. Então vamos dizer assim, são coisas que marcaram a vida da gente. Não tem muita coisa assim, porque a gente não tinha muita, vamos dizer assim, condições financeiras, mas a gente sempre viveu feliz, bem, né? Que tive um pai que sempre cuidou bem da gente, muito cuidadoso, uma mãe maravilhosa também, que sempre foi zelosa demais, né? Eles zelavam demais pela gente. Ainda tem o cuidado, né? De vez em quando a gente vai lá, a gente obedece, ela diz, cuidado, sou sua mãe. Cuidado, presta Mas atenção. presta atenção. Isso são valores. Olha, todo É, mundo sabe que você é evangélico. sou. Inclusive, você tem muita gente evangélica que fala assim: olha, eu me identifico com o Bosco porque o Bosco é da igreja. Mas você sempre veio de família tradicional evangélica ou a sua família é católica? Sempre foi católica, toda a minha família, meu pai, minha mãe, né? Meu pai principalmente. Meu pai toda tarde, quando ele estava aposentado, né? Já aposentado à tarde, ele pegava o texto dele, pegava a Bíblia, pegava a velhinha dele, chegava lá atrás, na, na, no- na cozinha, né? E sentava na mesa, e todas as 3 horas você chegasse lá, ele estava fazendo as orações dele. Ele sempre foi muito devoto, Nossa Senhora, ele sempre foi, assim, muito apegado à igreja. Uma pessoa cristã, né? Uma pessoa que sempre
muito família, uma pessoa que tinha cuidado com os seus filhos. E Era minha esses mãe. valores foram passados para você, Oh, obviamente, com né? certeza, com certeza. Eu me converti no ano de 90, no ano 90, no Sábio Zé Pereira. Aconteceu um acidente comigo lá que eu trabalhava na usina. E nesse dia eu tinha tomado uma cervejinha, que só cerveja eu não tomava, nunca fui de embriagar, nada. Mas eu não estava, eu vinha para cá, mas eu dei o sono, porque as pessoas queriam que eu viesse para cá nesse dia, e eu não queria de todo jeito. Terminou, porque eu tinha dado a palavra, eu vim. Só que naquele momento, vinha dirigindo, não estava coisa, mas dá o cansaço da viagem, eu dei um cochilinho. Quando eu dei o cochilo, poxa, quando eu estava dentro das canas, tudo. Mas aconteceu algo grave com Não, você? graças a Deus não. Só foi Só o tipo, susto, ó, acabou. se orienta Só aí, né? olha, entendeu? O susto, a gente se acordou todo mundo, vamos embora de novo, seguiu, graças a Deus, não teve nada de grave, não. Era só o cansaço mesmo, né? Que você Uhum. passou o dia brincando, conversando com as pessoas lá, mas graças a Deus, nada de demais. Deixa eu aproveitar aqui, agradecer ao pessoal do Roda de Fogo Ordinário que está acompanhando a gente. Um abraço, galera. Sempre acompanho vocês aí também. O Sheldo está aqui acompanhando a gente. Um abraço lá da UR7 está acompanhando a gente aqui. Um abraço. A Luana Lima, um abraço para você, Luana. Um abraço aqui para o Rograi. Passou aqui dando boa noite. Boa noite para você. Obrigado, Edilza. Um abraço a Edna Lima. Um abraço aqui ao Nilson, Joaquim Lucas, todos que estão acompanhando aqui pelo meu Instagram. Um abraço para o meu amigo Oziel Ferreira, que hoje está aqui acompanhando com a gente também, está nos bastidores. Um abraço para o Vitor, está aqui também acompanhando. O meu amigo Henrique Fox, quando eu crescer, eu quero ser feito você, viu? Inteligente. Menina é inteligente. E você é Vitória, Vitor e Vitória, tá aqui. E É, você, o Christian do Cachecol. Christian do Cachecol tá aqui também. Depois você vai fazer igual o Eli faz lá no Camaragibe agora. Tem que ter uma câmera aqui para mostrar os bastidores, tá? Providencie da próxima, eu quero mostrar aqui os bastidores, que a gente não tá aqui, pessoal, só vocês assistindo não, tá? Tem um pessoal aqui dos bastidores também, acompanhando. Na próxima, eu tô cobrando aqui ao nosso querido produtor que agilize isso aqui. Meu amigo Gabriel, um abraço para você, Gabriel, boa noite. Lupécio Calabá, meu irmão, um abraço. Amanhã tem trabalho, amanhã tem cobertura, né, esse evento bacana, que é o lançamento da pré-candidatura de Bosco. Olha, eu vou abrir aqui um espaço que é para você convidar as pessoas, né? Aproveitar para convidar para esse momento, um momento muito especial para a nossa democracia, a democracia de Camaragibe nessa pré-campanha. Aproveite para convidar as pessoas. Aproveitar aqui para convidar todos o povo camaragibense para que amanhã você possa ali participar de um ato cívico, um ato que é o momento que a gente está vivendo, que é o momento das eleições. São momentos que vão decidir os caminhos da nossa cidade. Eu acho que você tem várias opções, né? Várias candidaturas postas e que você avalie. E amanhã eu estou colocando ali meu nome, né, como pré-candidato, para que as pessoas de Camaragibe elas possam ter opções e decidir o verdadeiro rumo da cidade. Eu acho que se decide olhando o currículo de cada um, olhando a história de cada um. Eu acho que é fundamental para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa ter uma cidade próspera, uma cidade que, que ela possa crescer economicamente, né? E as políticas públicas elas possam ser valorizadas e possam também atender às necessidades das pessoas. Ó, isso aqui não é o Quinta da Política, né? Que a gente fala mais abertamente de política, e o Reinaldo, que é o nosso diretor, ele fica puxando a orelha, né? Quero até aproveitar e mandar um abraço aqui para o Reinaldo, que hoje está aqui recebendo o Dom Paulo, né? Está chegando pela primeira vez na paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Estamos vivenciando a Semana do Padroeiro. Sábado tem uma programação especial, tem a programação cultural com banda Labaredas, banda Disco. Já no domingo tem a Dilson Ramos, e tem a missa do Sagrado Coração, dia 10, vai ser transmitido pela Câmara FM, pela Rádio Olinda, e também flashes do Camaragibe agora, para você acompanhar a festa do padroeiro que está rolando lá na Vila da Fábrica, tá? Eu quero aproveitar e mandar um abraço também pro Padre Gimerson. Então, ô Reinaldo, dá licença aí. Você é um pouquinho assim, eu vejo que sua trajetória, ela politicamente, enquanto tá todo mundo ali se degladiando, você tá passando. Como é que se faz para ficar quieto em meio a um pinga-fogo desse, que é uma campanha, uma pré-campanha com clima de campanha? Ô, Jonas, eu aprendi que eu tenho que focar naquilo que
naquilo que eu sonhei, que eu busquei, que eu planejei, que eu me preparei. Se eu ficar olhando de lado, eu vou me atrapalhar. Eu vou ficar olhando para a campanha dos outros, eu vou olhando para o trabalho dos outros, eu deixo de pensar na minha. Então, cada um que faça o seu, acho que o momento da gente é apresentar as propostas e as pessoas elas possam definir lá na frente quem realmente tem a experiência, quem realmente está preparado para conduzir a sua cidade. E se eu for perder tempo em estar falando dos outros, eu estou esquecendo de falar daquilo que é importante para o projeto da gente. Então eu não olho de lado, eu olho só para o alvo. Esse é o segredo. Gente, ó, quando eu convidei o Bosco para vir aqui para o Conversando é que se conhece, eu tive com ele lá no Quinta da Política e foi inevitável não tocar nesse assunto. E como é tão pessoal, o Bosco teve a ideia de colocar o ônibus aqui. Eu vou falar do ônibus porque foi uma coisa que marcou a vida de muita gente, né? A Vitória está concordando ali comigo. Marcou a vida de muita gente que andou no Boscão naquele ônibus. E eu fiz parte dele, eu tenho essa. Meu coração ainda está lá. Até brincaram comigo. Rapaz, você fica com a gratidão com o bolso do negócio do ônibus. Eu digo, olha, tem coisas simples da vida que só você sabe o significado dela. Então, eu queria que você falasse como é que surgiu a ideia de colocar um ônibus na cidade para atender os alunos àquela época. Olha, Jonas, para eu não ser ingrato com ninguém, né? Eu acho que teve o projeto acho, do Joel Lucas, né? Teve a Marta também. E depois eles não perderam as eleições e depois não colocaram mais. E eu me senti. Você aproveitou esse vácuo, né? Não é que eu me aproveitei, eu vi a necessidade das Sim. pessoas. Não, você aproveitou o vácuo que não tinha lá, né? Certo, certo, vamos lá. Então vamos ver. Então eu vi que existia uma necessidade, né? Que eu. Que essa demanda, então eu passava para vir para a Câmara, para vir trabalhar, e eu via aquelas crianças vindo para cá, andando, às vezes na chuva, às vezes, né, o sol quente demais, e aquilo me doeu, né? E eu vi mais ainda, eu fui mais longe. Então, como eu ando muito na cidade, eu vi que isso aí era geral. Então, aí eu consegui, coloquei o ônibus em prática, atendendo a todos os bairros, né? Então a gente atendia João Paulo II, que era Santa Teresa, João Paulo, aí eu vinha para cá, Bairro Novo, do Bairro Novo eu tinha na PS5, da PS5 eu vinha até aqui chama o Oscar Carneiro, que é a Vida da Fábrica. Então ele fazia com que esse ônibus ele girasse a cidade todinha, em horários, né, que pudesse permitir não só que os estudantes também usassem, mas que todas as pessoas que quisessem pegar o ônibus, como você sabe, não era proibido. Eu dizia que era o ônibus comunitário, né, porque não só atendia os estudantes, mas também aquelas pessoas que não tinham condições financeiras também de pagar e andava muito a pé lá, pegava também aquele ônibus. Então foi uma decisão, vamos dizer assim, de uma necessidade que existia. E outro, quando você contribui com a educação, Jonas, você sabe o que eu tenho hoje na minha vida foi porque eu estudei, que eu me preparei, com toda a dificuldade na minha vida, com meu pai, a gente somos 8 lá em casa, ele procurou dar o melhor para a gente. E o que fez cada um dos filhos dele ser alguma coisa, eu ter alguma coisa, que ele se incentivou, mesmo ele sem ter sido alfabetizado, ter a oportunidade de escola como a gente teve, ele foi um pai assim espetacular. Minha mãe, né, professora também, que todos os filhos dela, pelo menos os primeiros, que quando a gente saía de casa já saía alfabetizado, quando a gente para a escola pública, se eu era para entrar na primeira série, quando eu já comecei na segunda, porque eu já estava bem adiantado. Minha irmã Dui também, que eu costumo dizer que é a velhinha lá de casa, que é a mais velha, né? Que ela fica chateada. Ela era para a segunda série, ela já passou para a terceira. Então, nós tivemos a oportunidade, que minha mãe também era professora. Tinha duas professoras aqui em, como é que chama? Aqui em Primavera, a gente chamava Dona Negra, e minha mãe, que era da Maria do Carmo, que era aqui, era vizinha do Capitão Luiz, né? Não sei se você sabe, nosso ex-vereador, Capitão Luiz, Sim. aqui de Jardim Primavera, só tinha essas duas escolas, e tinha o seu Zé de Barro, que tinha o armazém embaixo, que é o pai de Vadinho, não sei se sabe quem é, Vadinho, que é a guarda municipal, a gente chama de Vadinho. Então, é, sim, voltando lá, e a questão do ônibus, teve uma história interessante também, que uma certa vez tinha uma aluna que o ônibus não queria entrar mais aqui, o motorista não entrava mais, porque muita gente tinha desistido no final do ano, né?
e tinha uma só aluna. Então o motorista veio, não queria entrar aqui porque só tinha um aluno só. Eu encontrei com ela e eu disse: olha, talvez eu vou deixar ele estudar. Eu disse: por quê? Porque o ônibus vai entrar mais, porque só tem um aluno. Se tirar o ônibus, ela falou: deixar ele estudar. Eu disse: por você, só por você, o ônibus vai entrar. Então esse ônibus entrava somente para deixar um aluno. Então, e eu encontro essa pessoa, hoje ela está formada, e ela me diz: Bosco, você não sabe o quanto foi importante e você deixou o ônibus somente por causa de mim. Eu disse: não é porque eu sei o que é estudar, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que eu passei e eu sei o que é uma pessoa que tem propósito na vida. E quando você disse que ia estudar de todo jeito, então eu disse: eu vou botar o ônibus, você vai levar. Se ela leva só você, mas você termina. Então ela concluiu naquele curso, só ficou ela. Mas o ônibus entrava toda noite aqui e deixava ela aqui no Jardim Primavera. Então, Caramba, você me deixou aqui emocionado, porque assim, é bacana ouvir isso que você está trazendo. Isso é você saber, é você pensar e entender que o outro precisa de você, né? sim. Então a gente precisa ter mais isso, né? É, Precisa pensar mais no É outro. porque não pode ser, a gente não pode fazer tudo por causa da política, ela pode existir, mas você tem que também ter o seu lado também, sentimental das pessoas. A gente não deve cobrar nada de ninguém. A gente deve que as pessoas reconheçam. Então sempre foi assim. Eu vou trazer aqui, tem o Drink Dias. Grande Jonas, abraço, boa noite, Bosco. Boa noite, obrigado. Boa noite. Deixa eu abraçar aqui também, Coronel Rossini, um abraço, tá me ligando agora. Assim que terminar o podcast, estou ao vivo aqui no Instagram, eu entro em contato com o senhor. O senhor pode estar me ligando daqui a pouco também. Aproveita para assistir a gente aqui no Instagram, essa conversa bacana que estamos tendo aqui com o Bosco, tá, Coronel? A Marina, que está aqui acompanhando a gente, um abraço, Marina. Muito obrigado pelo carinho também. Você está acompanhando a gente. A produção está pedindo para a gente falar dos nossos apoiadores. Mas olha, eu quero falar com você, você que é evangélico, você deve acompanhar também um pouco, né, da história do Bosco. E eu vou contar umas histórias aqui que só as pessoas que iam para as cruzadas, para os eventos, eu vou trazer umas histórias. Atenção, você que é evangélico, que é seguidor do Bosco, tem história que a gente vai contar aqui. Pode trazer aqui, meu filho. Pode trazer o Cristian do Cachecol. Ângels Noivas, para você estar bem, já sabe. Ângels Noivas, vai casar, vai noivar, aqueles momentos especiais é com a Ângels Noivas. Pode rodar. Tá aqui também com a gente o Camará Escritório Virtual. Você pode ter um local para você fazer suas reuniões. É só entrar em contato com o escritório Camará Escritório Virtual. E Camará Estúdio Podcast, esse espaço aqui para você gravar seus conteúdos. Converse com o Christian, o Reinaldo Dutra. E EAD Educa Mais. Decole sua carreira com os nossos cursos profissionalizantes. Desfrute da facilidade de aprender, da qualidade do ensino. Você já sabe, EAD, e faz mais tecnologia. Um abraço. Muito obrigado, viu, Cristian? Por passar rápido aqui o negócio quando eu estava lendo. Muito obrigado. Programa ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai passando, vai vivendo, e é isso mesmo. Gente, olha, para contar essa história para vocês, eu vou contar uma história minha, porque não dá para contar essa história sem fazer essa, como é que eu digo, essa ponte, né? Sem fazer essa ligação. Eu digo a todo mundo, eu sou um matuto lá de Pombos, tá? Da cidade de Pombos, não chamando o pessoal de Pombos de Matuto, para não ficar bravo comigo, né? Mas eu sou da usina Nossa Senhora do Carmo, a extinta usina Nossa Senhora do Carmo. A usina Nossa Senhora do Carmo, eu morava, ia meia hora a pé para o engenho chamado Cachoeira. E de lá, para contar essa história, eu tenho que dizer para vocês, eu vou dizer aqui, a idade, vamos dizer que eu tô velho, né? Mas enfim, eu tinha mais ou menos de 15 a 16 anos na época, e a gente ouvia muito a programação da Rádio Maranata. E o meu pai e a minha mãe eram cristãos, e eles ficavam ouvindo o tempo inteiro o programa de um comunicador da Rádio Maranata, que não está mais na Rádio Maranata, o Job Silva. Ele fazia o fim de tarde. E como foi que eu conheci o Bosco? Eu conheci através das ondas do rádio. Você vê como a comunicação ela é tão impressionante. Toda tarde o Job dizia assim: um abraço para Bosco Silva. Mas antes a gente ouvia a rádio evangélica com Heraldo Tavares. E ele falava assim: um abraço para Bosco Silva, lá de Camaragibe. E tinha uma tal sorvetada que o pessoal da Rádio Maranata fazia, e levava as sorvetadas para o canto, e o Bosco ia para essas sorvetadas. O Bosco era o artista dessa história. Agora ele conta para vocês como é essa história. Essa história começou que eu trabalhava na Biscoito Confiança e eu era encarregado de transporte, né? E
no meu birô tinha lá aquela televisãozinha antigamente, né? Era televisão e rádio, lembra? Eu estava lá e eu botava todo dia, eu assistia pela manhã o programa de Job Silva, né? Não sei se você lembra quando ele fazia o trabalho de manhã. E Começou eu, pela manhã, né? pela manhã. E Job era um cara assim, não é, era uma pessoa espetacular, uma pessoa que me ajudou muito, né? E quando ele começava a pregar, ele fazia muitas poesias, né, Jonas? E Sim. quando ele pregava, ele fazia, era uma reflexão muito boa, e ele tinha facilidade vamos dizer assim, de tocar em muitas pessoas. E isso me prendia todo dia ali, eu estava participando. Aí tinha um amigo lá que era evangélico também, irmão Carlos da Horas. E ele disse, meu Carlos, vamos fazer um culto aqui, um culto final de ano aqui. Nunca teve esse culto aqui, vamos fazer? Eu disse, bora, irmão. Aí eu chamei ele e disse, bora, como é que faz? Só que o pessoal de lá os donos da Biscoito de Confiança eram muitos católicos, né? E a gente disse, mas será que ele vai aceitar ele fazer um culto aqui? Eu digo, eu vou falar com ela. Aí eu fui, falei com dona, eu acho que ela Clara, que eu esqueci o nome dela, e falei com o doutor Leonardo, que era o gerente. Eu disse, olha, a gente está querendo fazer um culto aqui de final de ano. O senhor permite? Ele assim, disse, olha, eu vou falar com os donos e para ver se o que é que a gente pode fazer. Então eu fiquei aguardando, com o tempo demorou, eu fui perguntar, eu disse, e aí? Eles, a gente vai deixar, nunca fez não, mas a gente vai deixar fazer o culto aqui. Eu digo, tá bom. Aí eu chamei o Carlos, liberaram pra gente. Aí disse, vamos embora. A gente começou. Aí eu comecei a pensar como eram muito católicos, né? Lá, e eu digo, a gente tem que trazer um pregador que tenha uma linguagem, assim, que possa atender a Inclusiva, né? todas as pessoas. Era o primeiro, a gente podia fazer aqui. Aí eu disse, rapaz, só tem uma pessoa que a gente pode chamar. Eu disse, quem é? Esse rapaz da rádio aqui. E ele disse, mas tu conhece? Eu disse, não. Tem que conhecer, né? Conheci agora? Pronto. Aí tinha a banda Atos, que era lá de Baixa de Zé Ribeiro. O pessoal lá cantava que era uma benção. Aí eu fui, convidei, depois eu liguei para a rádio lá e falei com. Disse que queria falar com o Job Silva. Aí disse, quem é? Disse, é Bosco. Aí ligou, falou, disse, olha, eu estou precisando estar fazendo culto aqui de ação de graça final de ano aqui, e a gente queria uma pessoa para pregar, e a gente queria convidar o senhor para vir pregar aqui, o senhor chamar, né? Porque pela rádio a gente pensava que era uma É. pessoa, né? Ele disse, não, tá certo. Ele disse, não, mas agora eu preciso de um carro para me buscar. Eu disse, é hora de carregar transporte lá também? Eu disse, Isso não, não é corre comigo, não problema. tem problema não, vamos embora. Aí foi. Quando chegou no dia, no final do ano, a gente organizou tudinho. Aí mandei buscar ele. Eu tô na portaria lá esperando chegar. Cadê o carro? Aí chegou o carro. Chegou o Job Silva, Bosco. Eu disse, foi, cadê ele? Aí ele, mesmo assim, meu lado aqui, eu disse, cadê o. Perguntei, cadê o pregador? Ele disse, ele aí, Bosco. Eu disse, cadê? Aí ele disse, sou eu. Eu digo, eita, o rapaz bem novinho, né? Era totalmente diferente daquilo que a gente via no rádio. Aí foi quando ele foi, e ele começou ali, aí ele foi para lá e fez o culto. E quando ele começou a pregar isso, veio o pessoal da os diretores da Biscoito Campo foi para lá participar do culto também. E quando eles começou a pregar lá, ele começou a falar, eles ficaram tudo assim, encantado, né? Assim, como a forma que ele pregou. Depois ele chegou, o culto foi uma benção, terminou, maravilhoso. Ele disse, "Poxa, gostei, viu? Que rapaz para pregar. Então, e daí no outro dia a gente foi, começou a conversar e ele todo dia ele agradecia na rádio. Eu queria agradecer aqui a meu amigo Bosco, que eu estive lá na Biscoito de Confiança, a gente comeu muito biscoito, aí começou a brincar aquela coisa toda. Aí alguém ligou e disse: como é que você faz para vir para Camaragibe? Eles estão, ligue para o empresário Bosco. Eu digo: Virei empresário? empresário? Empresário, entendi, empresário. Aí ligue para o empresário Bosco. Ele disse: ô Job, vem cá. Ele disse: não, vai lá porque eu não tenho carro. Você me pega, me leva, entrei para Belém. Tá bom. Aí o pessoal ligava, a primeira igreja que trouxe ele para cá foi a Baixinha. Meu amigo, a primeira vez que a gente só tinha duas rádios, Maranata e Maranata Rádio e Rádio Evangélica. Evangélica, né? Quando a gente trouxe Job para lá, para Baixinha, quando ele chegou, foi uma multidão de gente para ver ele. Quando ele chegava, era a turma falando com ele, falando comigo, pedindo autógrafo. E eu dando autógrafo, não, é ele, toma autógrafo, é Bosco, é Bosco. Até Miriam Calado uma vez disse, eu quero conhecer esse Bosco, que eu nunca, Miriam Calado, você conhece, Eu né? conheço, Aí cantora. disse, quem é esse Bosco? Pelo amor de Deus, todo mundo foi na rádio evangélica, na Maranata. E aí daí foi também que eu conheci Heraldo Tavares também, um grande amigo também, uma pessoa maravilhosa, que ele fazia o Ao Cair da Tarde, não era no programa Super Jovem. E você é lá. Eu lá E também, Bosco também. eu trabalhava largado de 1 hora da tarde, e aí eu largava, ia para lá, pegava meu carro, ia para Evangélica, e depois eu ia para. Para Aí Maranata. eu saí de 2 horas no rádio. Ó, a inteligência desse rapaz, viu, Henrique? Ultrapassou
quilômetros, porque antigamente você não tem aqui a rede social como você está tendo agora, Instagram, né, Facebook, as redes sociais, né, o YouTube e tal. Aí ele ia para as rádios, porque as rádios tinham. A rádio ainda tem uma força muito grande, mas a gente está falando aqui de quantos anos? Uns De 30 anos atrás, mais ou 30 menos. anos atrás. Falando de 30 anos atrás. Aí você tem aqui a rádio com muito mais força. É. Aí ele ia para um programa e ia para outro. Aí eu te pergunto, Osiel Ferreira, como é que não desperta na pessoa lá no interior a vontade de conhecer esse cara? Porque o pessoal falava muito do nome dele. E isso foi o que te projetou na política? Vamos dizer que sim, viu, Jonas? Eu acho que começou por aí. Então, o que foi que acontecia? Quando a gente tinha até evento na cidade, as pessoas convidavam a Job, e Job tinha também vários cantores que seguiam na caravana com Job Silva, né? Que era sovetado, né? Você lembra do sovetado? Eu participava dos eventos da Maranata, em tudo que era evento, eu estava lá no meio participando, estava lá, participava de todo tipo de evento, ficava lá no palco com todo mundo. Então eu vivia, vamos dizer assim, presente, como se fosse também um cantor, alguma coisa assim, mas eu só era um participante como outro qualquer, mas as pessoas me tinham muito respeito e carinho. E lembro que às vezes queriam para tocar, como é que eu faço para tocar? Que naquele para tocar uma música, Uma música. uma música era a coisa mais difícil do mundo, né? É E verdade. aí eu pô, chega perto de Bosca, e Bosca lá, eu falar com o Job, tocava, e o pessoal, agora vem para cá para minha igreja, vamos tocar. Aí o pessoal, foi quando eu comecei a trazer muitos cantores para cá, para as igrejas, eu consegui trazer para cá Deni Berge, né? Rodolfo Pettimiller, eh, como é que chama? Álvaro Tito, recentemente ele esteve aqui, foi uma festa medonha comigo, Jorge Araújo, Andréa, uma infinidade de cantores aqui que era que ninguém tinha acesso a essas pessoas. E o mais difícil que eu consegui fazer, Jonas, foi depois eu juntar Job e Heraldo no mesmo canto. Inclusive, eu Existia uma preciso dizer de novo existiu que vai parecer que eu estou inventando história, você sabe disso. Eu vou trazer uma outra figura para essa história. Quando você juntou Heraldo e Job, aí a gente tem que lembrar aqui de Josenaldo Santos, aqui também, de meu amigo. Cosme e Damião, meu É, amigo Josenaldo eu Santos, também fiz. tá? Foi. Porque nessa época tinha as cruzadas, né, e você conseguiu. Aqui na Primavera, eu lembro que você conseguiu trazer Os dois. os Ninguém dois. trazia eles dois. Tá? Ninguém. E Existia uma. existia uma política ali É, dos dois, né? existia. Porque os dois naquela época, todos os dois estavam no auge. Todo no auge. Aí, Né? Então, assim, por que eu estou trazendo essa história? Porque essa história é de quem conhece Bosco dentro das igrejas, de quem conhece Bosco, como eu que fiquei curioso para conhecer quem era Bosco. aí eu juntei. Tem uma senhora em Tabatinga, uma vez eu fui impressionando. Foi assim, muito impressionante. Ela é a mãe de Betânia, é lá de cima de Tabatinga. Uma vez eu estava caminhando, ela disse: se fosse daí, ela já era quase, ela na época, uma dificuldade que ela tinha de enxergar. E ela disse: Bocho está aí? Bocho está aí, eu quero ver ele, eu quero conversar com ele, eu quero conversar. Lá chorou, pegou minha assim, é ele que está aqui, então fez uma alegria. Nesse dia até eu chorei com ela, né? Os dois. Assim, o carinho que ela queria me ver, conhecer. Então foram muitas coisas que marcaram. Aí só para você entender, o Jonas, aí eu consegui juntar Job, que ninguém juntava os dois, eu consegui juntar os dois no mesmo palanque, e os dois se apresentarem no mesmo palanque, fazer o trabalho no mesmo palanque, fazer grandes eventos dentro da cidade de Camaragibe. As Cruzadas Cristo a Resposta, né, vinha para cá, que era Gilvan Costa, que foi uma época assim muito boa, onde nós podíamos, né, tinha muitos cruzados e a gente propagava muito o evangelho. E isso a juventude naquela época não tinha acesso aos cantores. E eu conseguia trazer para dentro das igrejas, para os eventos de rua, essas pessoas que eram difíceis você ter acesso. Então esses dois, vamos dizer, esses dois nomes, né, foram pessoas importantes para que eu também me tornasse conhecido também. Coisa boa, estou conversando com o Bosco Silva, meu convidado, no Conversando é que se conhece. E eu acho que vocês estão gostando, né? A exemplo aqui do Marcos Rodrigues, parabéns pela entrevista, Jonas. E o Drink Dias, entrevista show, pessoas da melhor qualidade. E a gente Obrigado. está aqui trazendo um pouco da história do nosso querido Bosco, mas eu vou voltar para as perguntas de praxe, porque senão aqui a direção fica pegando no pé, Vamos embora. fica reclamando. Depois eu vou trazer um produtor chamado Richard Z,
que vai resolver essa bronca. Eu tenho certeza que ele vai resolver para mim. É porque o pessoal fica, tem que entrar na linha, eu tenho que contar a história do cara, produção. Não é não. Eu tenho que contar a história dele e a história que eu conheço muito e muita gente conhece e vai se identificar com ela, a gente trazer um pouco dessa história que marcou, Bosco é evangélico, né, tem aí essa trajetória no meio evangélico e tem toda essa história que a gente precisa relatar e contar. Mas vou voltar aqui para você. Além da política, quais são suas paixões e hobbies? Jonas, minha paixão, eu Você gosto é muito do skate, do não vale skate. skate Sim, mais. eu gosto lá. Levei umas quedinhas logo no começo, Não mas vale depois skate, não falar de vale skate skate mais não, né? mais. Eu gosto muito de, como eu falei, eu gosto muito de caminhar, né? Correr, caminhar, até porque são duas coisas. Isso motiva a gente, isso é saúde. Eu acho que todo mundo devia pegar suas 30 minutos diários e fazer Que uma faz muito corrida. bem a Faz saúde, né. muito bem. E eu Eu saio falo isso daqui. para todo mundo, eu sou um Não, preguiçoso não, danado. e às vezes é uma dificuldade, Jonas, para Só sendo você se sincero, levantar. né. Você mesmo como é que chama? Quer, por exemplo, às vezes eu quero sair, aí eu olho para na época da chuva, eu olho para tá chovendo, eu Ô, vou tá olhar, chovendo, só que tá é uma chovendo. desculpa, Eu né. fico procurando, não tem jeito. Uma vez eu digo, não é possível que eu vou. Mas eu me levanto e vou, porque é super importante. Eu venho para cá, deixo o carro ali no açaí, dou umas 3 voltas ali na praça e sigo, né? Que as pessoas que eu ando ao contrário, não é porque eu ando ao contrário. Para eu poder ver as pessoas Sim, é conversando. é disso que eu queria saber, cara. Eu só acho que você faz alguma mágica, e outro dia eu fiquei, assim, preocupado. Eu não sei se eu estava com algum problema, porque eu fui para um determinado local, quando eu chego lá tá Bosco, né, e aí eu tô caminhando, daqui a pouco tô em outro local, chega Bosco. E eu vim embora para casa. Aí depois o pessoal do Camaragibe agora, o Eli abriu uma live em um outro evento, tava Bosco. Eu digo: "Meu Deus do céu, que o cara consegue estar sem ser onisciente, onipresente, onipotente em todos os lugares ao mesmo tempo? Qual é a mágica disso?" A mágica é convite, João. As pessoas me convidam, né? E eu vou, tenho esse tempo, eu me dedico, eu gosto de fazer aquilo, né, que eu determinei na minha vida, né? Eu gosto de fazer isso. E quando eu recebo um convite, eu gosto de deixar de lado, eu gosto de honrar as pessoas. Quando as pessoas convidam é porque gosta da gente, é Ó, porque. só para brincar com você, eu vou atrapalhar seu raciocínio, mas eu preciso olha, eu perco amigo, mas eu não perco a piada. Eu sei que você vai por lá por consideração. Só, esse aí é papo de defunto, porque não tem um velório que Bosco não esteja lá. E eu acho isso muito gratificante, tem pessoas que nesse momento não vai, não chega, e é o momento que a família quer o consolo, que a família quer a presença, e você tem que estar preparado espiritualmente para isso. Então, primeiro, parabéns, tá? Eu estou fazendo essa gozação aqui, mas eu sei que, assim, você vai de bom grado. Mas quer ver Bosco? Você vai passar, vai lá no velório que ele vai estar lá. Quer um velório? Bosco está lá. Ó, Jana, a diferença minha é porque eu ando vivo muito na minha cidade. E eu conheço muitas pessoas, né? E se uma pessoa, eu não quero viver na vida das pessoas só no momento de alegria deles, né? A gente viveu, convive com as pessoas. E tem os momentos também que são momentos de choro, né? De partida. E as pessoas me convidam, poxa, aquela pessoa gostava tanto de você. Você pode estar lá. Uma vez eu estava chegando meia-noite, o telefone tocando, e eu disse, eu não vou atender não, mas eu vou, nem sabia quem era direito, mas eu vou atender. Eu dei aquela vontade de atender. Eu disse, Bosco, olha, meu pai morreu. Aí eu pensei, eu disse, pronto, deve pedir. Eu disse, não, eu vou. A mulher ela disse, não, calma, já está tudo resolvido. Eu disse, não, vê o seguinte, meu pai morreu. Ele gostava muito de você. Ele tinha um carinho, ele nunca lhe viu. Mas ele tinha eu queria que você fosse lá nesse dia também, prestigiar a partir dele. Eu disse, oh, meu Deus, mas eu nem conheço. Mas eu fui, assim, olhei pelo carinho, pelo gesto da pessoa, o pedido que a pessoa fez. Então, eu não tinha como negar. E no outro dia, tá lá, essa pessoa ficou super feliz e tinha pouca gente nesse dia no cemitério. E a alegria que ela teve quando chegou, eu disse, muito obrigado, você honrou um desejo do meu pai. Ele não lhe viu em vida, mas você esteve aqui, então pode ser certeza Olha, que eu estou isso é uma feliz. missão também, Bosco, porque eu, sinceramente, não vou mentir. Eu vou para o velório das pessoas muito conhecidas e vou assim, porque eu não gosto muito desse momento. Como eu te disse, a gente tem que estar muito preparado espiritualmente para ir, É, né, dar uma palavra, dar um abraço. Eu não gosto, mas eu admiro muito assim a sua e proeza, né? De conte. teve uma coisa interessante também, Jonas. Tinha um senhor que ele gostava muito de mim também, era da Primavera aí. E ele
na época de campanha, foi próximo à época de campanha, ele tinha muito santinho meu, aquele santinho, né, que chama Uhum. marcador de Bíblia. Tá. E ele tinha muito marcador de Bíblia dentro do coisa de Bosco, lá, aquela coisa toda. E eu fui pro enterro dele. Quando chegou lá, o irmão pegou e disse: Bosco, papai faleceu. Você vem aqui? Eu disse: vou, aí fui. Quando eu tô lá na casa dele, lá, ele pega a Bíblia e disse: "Bom, vamos fazer uma oração." Quando ele abriu, começou a cair os santinhos. Eu disse: meu Deus. Aí eu digo, eu peguei, eu disse: não, aqui ele gostava tanto. A pessoa, olha, ele gostava tanto de. Olha aqui, olha, Ó, como ele gostava do Senhor. Assim, eu disse: meu Deus. Eu disse: não, eu fiquei todos sem jeito assim, mas foi sério mesmo. Eu fiquei assim, mas fiquei feliz porque a eu alegria que ele. imagino aqui quando você conta, eu imagino essa cena. Eu fiquei assim, aperreado porque Vamos eu ler estava aqui. vendo aquilo. Aí, de repente, cai um monte de mosquito. É porque podia ser que alguém, naquele momento, podia entender que é outra coisa, mas não foi porque estava dentro mesmo e ele foi que pegou. E ele É, guardou, aproveitou, guardou também. Foi um momento, assim, muito só interessante. para trazer a seriedade de novo, porque foi inevitável, viu? Não rir com essa história que você trouxe aqui. Mas Mas a, foi, é- a Bí- parece engraçado, mas ela foi assim, eu eu fiquei assim, entendo, eu entendi. eu me Me senti assim, desculpa por ter rido dessa história. Eu sei que você não contou de forma juncosa, você contou né. algo que teve ali, É, mas é inevitável, Vitória, não rir, né? porque tem muita, a gente tem, Jonas, quando a gente anda muito, a gente conversa muito, a gente tem muito acesso às pessoas, e a gente tem, vamos dizer assim, posso dizer assim, a gente tem aquela vontade de ouvir as pessoas, que as pessoas querem ser ouvidas. Então, principalmente as pessoas idosas, quando me parar para conversar, eu paro, eu escuto, dou atenção, e isso gera um carinho, uma atenção especial, entendeu? Então, são coisas que marcam a vida E da em gente, que relação a esse fato, diga. conclua. Então, são coisas que marcam a vida da gente e que me leva assim, poxa, eu fui tão querido assim por essa pessoa, e você começa a refletir, poxa, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, então eu preciso melhorar mais em quê? Né. Então essa é a gratidão, né, que eu falo pela gratidão das pessoas. Só para deixar claro que a Bíblia diz que chorar é com os que choram, se Sim, que se alegrar é alegra com com quem, os então eu né, sou com assim quem se mesmo, né. alegra. Então é Eu não mais me ou importo menos não, quando isso. as pessoas dizem que eu estou vou lá, quantas vezes precisar, não tem problema nenhum não. Deixa eu abraçar o deputado João Dinadege, entrou aqui, está acompanhando a gente. Um abraço. O Clodoaldo Silva está acompanhando. O Cláudio Marques, boa noite, Jonas e Bosco. Muito legal essa troca de ideias. A fã colocou muito boa a conversa. O Rico Ricardo, sucesso, Bosco. Obrigado. Pessoal que está aqui entrando para conhecer um pouco mais do Bosco. A gente já está chegando ao final. Já? Tá chegando ao final, mas ainda tem tempo. Tem tempo de você, inclusive, reforçar amanhã. Eu vou aqui falar. Vou falar aqui, né? Nessa câmera aqui? É nessa aqui? Pronto, eu vou falar aqui. Depois você fala nessa aqui, você reforça. Ó, Psyu, presta atenção, presta atenção. Eu falo aqui, você fala aqui, tá? Tá bom. Vou falar do seu evento de novo, que é pro povo ir amanhã. Olha só, amanhã teremos o lançamento da pré-candidatura dessa figura boa aqui, que é o Bosco Silva, tá? É um momento único. Então a gente quer convidar você, eu vou estar, recebi o convite da campanha do Bosco para apresentar o evento e vou com muito carinho, porque temos uma história aí com o Bosco, uma história de vida, inclusive. O Bosco, em alguns momentos, fez parte da minha vida, eu não poderia deixar de estar nesse momento. Então, quero convidar você, tá? Para estar ali ao lado das lojas americanas, mas agora é assim. Aí você olha com muita emoção naquela câmera e convida também. Eu queria convidar a todo você, morador de Camaragibe, a todos vocês que amam a sua cidade, tá certo? E que planeja, esse ano, escolher um representante para a sua cidade. Que você possa ir participar, que vote, que não vote, que deixe de votar, mas que você tem que visitar todos os pré-candidatos para que você possa escutar as suas propostas e você possa definir quem realmente é o melhor para a sua cidade, quem é que está realmente preparado para administrar a sua cidade. Independente da cor, de partido, né? Mas escute as pessoas, eu acho que é importante. A gente não deve, primeiro a gente deve sentar, ver a pessoa quem é, conversar com ela, tirar as dúvidas que precisar e depois você decide. E não julgar as pessoas, eu acho que está julgando questão, questões pessoais, né? Essas coisas todas aí. Não, gente, vamos seguir, vamos trabalhar com propostas. Eu sempre aprendi isso. Eu fui vereador por 3 mandatos, fui mal votado por 2 vezes, fui presidente da Câmara e ninguém nunca me viu. Não tem
ninguém dizendo que eu andei falando, criticando ou xingando. Eu nunca precisei disso para ganhar a eleição. E é desse jeito que eu vou continuar. Não adianta forçar para eu estar falando de ninguém que eu não vou falar. Eu vou falar. Por isso que Jonas perguntou, por que você não fala? Porque eu tenho que falar daquilo que eu acredito, eu tenho que falar de gestão, eu tenho que falar o que eu penso para a minha cidade, eu tenho que falar o que a cidade precisa. Então, eu acho que é fundamental isso, você ter foco naquilo que você quer fazer na sua vida. O André Guerra passou aqui. Amigo Jonas, parabéns pelo programa. Você é um orgulho para todos nós, como profissional e como ser humano. E mande um abraço ao meu amigo Bosco. Grande abraço. Obrigado, André. Fico feliz que você está nos acompanhando nessa hora. Né? Muito obrigado. A fã voltou aqui. Você faz parte dessa história, dessa cidade, Bosco. Muito sucesso, disse aqui eu, Paula. Está dizendo aqui. Estaremos juntos. Bruno, estamos juntos, Bosco. Bruno Obrigado. Dantas. Aí o Drick voltou. Drick, você merece muito e muito tempo. Estamos esperando por esse momento. Parabéns. Obrigado. Bom, nem no quinta da política não teve jeito para Bosco se espalhar. Eu até tentei. Tem que levar Richard Zir, levei ele para a praia lá Fernando de Noronha. Leva ele para lá, para ver se ele se ele acorda, mas não tem jeito, é o jeito dele, minha gente. E a gente respeita isso, sabe que o Bosco é um cara do bem, não dizendo que os demais são do mal, cada um tem seu estilo, Cada um né? seu estilo. Esse é o estilo dele, tá? De fazer política de uma forma muito calma, muito tranquila, muito silenciosa, mas que incomoda, né? Porque eu vejo muita gente fazendo discurso de desconstrução, e fala aqui sobre a pré-candidatura do Bosco, mas esse discurso é de pessoas incomodadas, porque as pessoas não se incomodam com árvore, não joga pedra em árvore que não dá fruto. Se está se incomodando é porque tem algo que Eu incomoda. até agradeço, né? Porque aí vocês ficam divulgando, mas meu E lembra, né? lembra. Quando você lembrar, é a melhor coisa do mundo, né? Obrigado a vocês aí que ficam. Continue falando. Continue Né? falando. Lá na frente, quando tiver tudo certo, eu disse, eita, mas vocês me ajudaram a conduzir também meu número, pelo menos para uma roda de conversa. Isso é importante. Gente, olha, deixa eu convidar aqui, Clodoaldo Jonas, parabéns pelo belíssimo programa. Obrigado, Clodoaldo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Padre Gibson, repetir aqui, é nessa câmera aqui, o rei. Tô trocando agora, rei com Cristian, agora lascou tudo aqui. Meu amigo, meus amigos, olha, neste sábado, que já está acontecendo, tá? A festa do padroeiro da cidade, do Sagrado Coração de Jesus, mas aproveitar e mandar um abraço especial pro Padre Gibson, meu amigo Reinaldo Dutra, estamos todos sentindo sua falta hoje aqui, e o Cristian do Cachecol também falou da sua falta, né, que você fez aqui hoje. Mas dizer que agora no próximo sábado tem as festividades católicas e tem também o evento cultural que vai acontecer ali em frente ao teatro, tem banda Labareda, tem Adilson Ramos, tem Bando Disco, tem diversas atrações, eu não estou aqui com a programação, mas eu posso lembrar dessa programação, eu vou estar por lá, vai ter transmissão da Câmara FM, claro que a gente vai levar muita coisa boa para você, e segunda-feira, dia do padroeiro da cidade, a Câmara FM, a Rádio Forte de Camaragibe, estará transmitindo para você a missa do Sagrado Coração de Jesus no dia da festa do padroeiro, juntamente com a Rádio Olinda, com o Camaragibe agora. Meu amigo Eli, eu mando um abraço pro doutor Godofredo, gente de primeira qualidade. Ali tem história também com a gente também, né? Eli também, a Cruz. gente fazia assim, tinha uma programação na Rádio Guarani, né, que o pai dele também era um grande locutor, também tinha um programa de rádio, né, logo cedo na Rádio Guarani, e eu também fazia parte ali também, na programação. Todo domingo de manhã eu estava lá também, fazendo rádio também. Então, a gente tem um pouquinho Tem história, né? Tem um pouquinho de história na cidade, né, Jonas? A gente começa, quando a gente vive na cidade, a gente constrói ela, né? Deixa eu ler um recadinho aqui do pessoal, para o pessoal não ficar com raiva. A Débora disse, nosso ano de hora chegou, Bosco. Diz que faz muito tempo, isso mesmo, Débora, faz muito tempo que está com você. O José Mendonça, ele diz, parabéns por essa oportunidade de participar desse podcast de Bosco e Jonas. É o nome do meu pai, esse aí que é o nome do meu pai, José Mendonça da Silva. Estaremos lá amanhã na pré-candidatura, que bacana, obrigado, amigo. É seu irmão, né? José Mendonça da Silva. É aquele que parece com você, Não, tem dois, é o menorzinho. É o menorzinho, que tem um que parece com você. É o grandão, é Ricardo, Zé Ricardo. E a Dora, que é minha querida. Dora é a mãe da gente, tudo, né? Dora é que cuida... Cuida só de você, não. De todos eles. Dora também cuida muito bem de mim. Dora tem um cuidado, um zelo por todos os irmãos, né? Tanto em todos os aspectos. Ela se preocupa com todo mundo, cuida de cada um, e a gente tem um carinho especial por todos os irmãos, né? E por ela também.
né, a gente costuma dizer, ela é a mãezona da gente. Quando a gente perturba a mãe, né, se você é a Dora, viu? Ela diz, "Ih, Dora, mãe de mim?" Deixa eu abraçar também a minha amiga Mari da AME. Um beijo para você. Obrigado, viu, querida, por tudo. A gente agradece a todo mundo que participou. Agradecer aqui ao pessoal que está nessa plateia. Ó, produção, próxima semana quem vai estar aqui é Paulo André, pré-candidato. Uma conversa como essa, no Conversando é que se conhece. Eu quero mostrar o pessoal dos bastidores próxima semana. Já vou ficar devendo isso aqui para vocês. Bosco, chegou o momento da gente É fazer nosso. aqui as considerações finais, tá? Dizer que foi muito bacana ter você com a gente. Eu já conheço um pouco da sua história, mas tem um barulho. O que foi? Que danado foi isso aqui? Eu sei, parecia que tem um negócio acabando o mundo aqui no meu ouvido. Dizer que eu já conheço um pouco da sua história e tive essa oportunidade de trazer um pouco da sua história para as pessoas que não conhecem, né? E vai ficar aqui registrado, vai ficar gravado no meu Instagram para as pessoas rever quando quiser essa história e dizer a você, meu muito obrigado. Jonas, eu que agradeço, né, esse momento aqui de descontração, né, onde as pessoas conheceram um pouco da história de Bosco e dizer a vocês que eu sou esse cara que vocês estão vendo aqui antes, durante e depois. Quem me conheceu quando eu não era candidato, depois que eu fui candidato, depois de ser candidato, né, Jonas? Então, quem conhece Bosco e quando as pessoas, Bosco, eu gosto de você porque você nunca mudou, né? Eu só sei uma coisa, eu fiquei mais bonito, né? Que eu era bem magrão mesmo, hoje eu tenho um pouquinho de carne. Mas na época das orelhonas, né, eu já diminuí um pouquinho porque eu engordei um pouquinho. Mas eu quero agradecer a todos vocês o carinho que eu tenho recebido na rua, Jonas. O carinho tem sido assim uma forma que motiva a gente, sabe, que dá essa força, essa alegria que a gente possa correr atrás dos nossos sonhos, do nosso propósito, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ouvir, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de estar participando, né? Eu não, é como dizia assim, quando eu era vereador e quando eu fui vice-prefeito, meu gabinete era aberto toda terça-feira, as pessoas estavam ali e eu atendia. Teve um dia que eu atendi 70 pessoas, Jonas, no meu gabinete, mas eu atendi todas elas. E um dia, aí às vezes as pessoas batiam na porta e, ei, sai logo. Eu disse, não, deixa ele falar. Quando na sua hora você demora o que você quiser. Porque às vezes as pessoas querem só ser ouvida, né? E as pessoas às vezes não têm tempo de ouvir as pessoas. E que a gente possa refletir nisso. Que você pare um pouco também para ouvir as pessoas, né? Principalmente as pessoas idosas, as crianças, eles sempre têm alguma coisa para dizer para a gente. Que a gente possa fazer esse exercício, que hoje as pessoas, por causa das redes sociais, essas coisas todas, deixa a gente um pouco, às vezes, meio, né, disperso das pessoas. Que a gente possa parar e ouvir as pessoas. É isso que um grande político precisa fazer: parar, ouvir e decidir em conjunto. Foi bom conversar com você demais. Mais uma vez agradecer aqui a todo mundo. Samuel, meu amigo, muito obrigado. Clebinho, Virgínia Campos, um abraço aqui para o Henrique Dias, um abraço também, deixa eu ver aqui, o Ivaldo Nascimento, que está acompanhando a gente, pessoal lá de São Lourenço da Mata, meu amigo Tabosa, o pessoal da Tortas Baiana, minha amiga Mari, também, Maria, um grande abraço para amiga. você, obrigado. A Fabi, um abraço para você, obrigado. A gente agradece também. Agradecer a Simone, que está por aqui, o Leonardo Paixão, a Reciflor, todo mundo que esteve aqui acompanhando, tá? Muito obrigado mesmo. Amanhã vamos reforçar aqui o convite, meu amigo. Vamos Amanhã embora, é o seu pessoal. evento. Reforce para que eu possa ir embora em paz, né? Amanhã, a partir das 19 horas, com os nossos pré-candidatos a vereadores, né, os deputados da bancada do PP, o deputado Eduardo da Fonte, né, e Lula da Fonte, Clarice Teste, Júnior Teste, enfim, vários candidatos, né, da bancada do PP estarão ali, né, conosco ali, para que a gente possa apresentar às pessoas, né, o nosso grupo, a nossa história, e lá na frente a gente possa fazer sim o registro e ir para a rua dizer que a gente é candidato para cuidar da cidade. Não é verdade, Jana? No momento Certo. certo e na Eu hora vou estar certa. lá com você Com amanhã, certeza. E você ainda vai ter o apresentando o privilégio, seu tá evento. certo? Como eu sou uma pessoa que gosto muito de honrar as pessoas da minha cidade, as pessoas da minha terra, e principalmente as pessoas que têm origem,
né, da história da gente. Então vai ser para mim um momento assim histórico, um momento feliz você estar conosco participando ali desse evento que é apresentar a nossa pré-candidatura a prefeito em Camaragibe. Tá certo, Bosco. Cledinha, quero contar com você amanhã, viu, Cledinha? Leve também a Joseli, leve o pessoal. O Bruno Dantas está colocando o melhor repórter de Camaragibe. Obrigado, Bruno, pelo carinho. Elton Melo, meu filho, vamos fazer as coisas, Elton. Fica aí só de olho, não. Vamos fazer as coisas. Vamos girar. Já, vamos girar. Grande Elton Melo. Um abraço ao pessoal da Giro Mídia. Tá aí acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho. Breve tem novidades aqui, né, Elton? Júlio César, aqui da Primavera. Um abraço para você. Obrigado. O Everton Santos, muito obrigado. E a você que esteve com a gente, meu muito obrigado. Amanhã, 8 horas da manhã, eu vou falar de mobilidade com o Coronel Rossini no meu programa da Rádio Camará. E deixa eu, antes de terminar, dizer, ó, eu tive conversando hoje com o Eli e aguarde que vem novidades aí, tá? Se um é bom, dois é demais. Simbora! A gente se vê por aí. Boa noite. Agora lembre-se, se Deus é por nós, quem será contra nós?